Olá pessoal, bem-vindo ao curso NR10 CEP. Estamos começando um novo módulo, tá? É um módulo muito parecido com o módulo anterior, porque no módulo anterior a gente falou sobre EPC e sobre EPI, e agora a gente vai continuar falando de EPI, que é no caso a nossa roupa, o nosso vestuário. O pessoal coloca essa disciplina num módulo à parte, né? Porque a roupa do eletricista aí é um EPI que a gente está sempre usando, todo dia a gente usa. Então a gente coloca alguns cuidados, né? Coloca um pouco mais da teoria sobre a roupa e os cuidados que você tem que tomar com ela, tá bom? Só para dar uma reforçada para vocês, né? O cuidado que você deve ter com a roupa, enfim, outras questões técnicas que você tem aí com a roupa de eletricista, beleza? Então vamos falar sobre vestuário, show? Então vamos lá, vou iniciando, né, a NR10. O que a NR10 fala sobre o vestuário para roupas de eletricista? Existe um item na norma, tá, que fala sobre vestuário, tá bom? Então coloca lá, né, conforme a NR10, subitem, né, 10.2.9.2, tá? Então se você pegar lá, pegar a norma NR10 e lá no item 10.2.9.2 vai estar escrito assim: as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, beleza? Devendo contemplar a condutibilidade, tá? Condutibilidade, inflamabilidade, né? É uma propriedade, a inflamabilidade, aí você vai ver que, né, não é para ser inflamável, né? E também influências eletromagnéticas, tá bom? Então, você tem essas três condições aí, depois a gente vai ver as condições que são aplicadas aí, a condutibilidade, a inflamabilidade e influências eletromagnéticas, tá bom? Então são três proteções que a roupa que vocês vestem, né, os vestuários de vocês devem contemplar, tá? Então o que é a vestimenta de trabalho, né? O que é contemplado como vestimenta de trabalho? É, no caso, em análise entendida, né, como um equipamento de proteção individual destinada à proteção de quê? Tronco, então essa parte do peito, barriga, né? As costas, né? Membros superiores e inferiores, então os braços e as pernas, tá bom? Então a camisa do eletricista não é para ser utilizada, né, de forma ali arregaçada, né? A manga arregaçada, ela é para ser usada até o punho, tá bom? A calça também não é para colocar a calça por dentro da bota, tá bom? É para colocar sempre por fora, porque vai proteger toda a extensão da sua perna, toda a extensão do seu braço e toda a sua barriga, né, até aqui o pescoço, beleza? Então é proteção contra diversos riscos elétricos, né, especialmente proteger os seus efeitos. Então, esse vestuário, né, ele vai ser para proteção principalmente aí contra o arco elétrico, né? Porque essa roupa a gente viu na aula anterior, a gente falou um pouco sobre o ATPV, né? Você via lá que ela evitava que, caso ocorresse um arco elétrico ali na sua frente, aquela energia do arco não ia provocar uma queimadura superior à de primeiro grau, não causaria uma queimadura de segundo grau. Tá bom? Em qualquer lugar que você esteja aí na rede que você trabalha, tá bom? Então isso depende no TPV da onde que você está, tá bom? Se você está numa instalação industrial, se você trabalha uma instalação aí urbana, né, rural, urbana, de distribuição, aí cada uma vai ter um certo cálculo de, né, risco, e aí você aplica a roupa adequada, beleza? Então, beleza, só isso daí. Então, a norma fala sobre vestuário, é isso que ela fala. Condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas, beleza? Agora a gente vai estender esse conhecimento, né? O que é a condutibilidade, né? O que é a inflamabilidade, o que é as influências eletromagnéticas que a roupa deve proteger aí a gente, tá bom? Então, primeira coisa que está escrita ali sobre condutibilidade, né? Para proteger contra os riscos de contato, as vestimentas não deverão possuir elementos condutivos, né? Então vamos pensar aí zíper, por exemplo, é um elemento condutivo, tá bom? Então, ou qualquer outro elemento aí metálico, né? Então o ideal é que seja feito com um velcro, né? Fechar com um velcro. Lógico, tem, né, evita muito ali o risco se tiver um aparelho, por exemplo, um zíper, alguma coisa, né?
elemento metálico, se você está sob influência depois, né, de um campo magnético, aquilo ali pode começar a esquentar, né, enfim, pode provocar algum dano e te machucar em algum ponto, tá bom? Então ele vai proteger, né, enfim, contra riscos aí de a condutibilidade é para não ter elementos que possam aí facilitar a condução na sua roupa aí de eletricidade, tá bom? E ali a gente tem uma nota, essa nota aí a gente coloca ali, deixa né, esperando, porque a gente vai falar sobre roupas de eletricistas que devem ter condutibilidade, né? Então, no caso, a roupa normal nossa não deve ter condutibilidade, tá? O vestuário comum, mas em alguns casos as roupas devem ser condutivas, né? Então tá ali, em certas circunstâncias as roupas deverão ser condutivas. Vamos pensar qual? Vamos tentar fazer um raciocínio em qual, né? A gente falou sobre os trabalhos, né, em linha viva nas últimas aulas. A gente falou sobre método à distância. Pessoal, lá você pode ter uma roupa condutiva? Não, né? Você está no potencial de zero, né? Você está usando uma ferramenta, né, isolada para que não haja condução, né, do elemento energizado para você. Então, se você tiver uma roupa condutiva, né, não faz o mínimo sentido. No método ao contato, onde você rela, você usa uma luva que existe uma isolação, né? Então, ou seja, para evitar existir a condução, você não vai usar uma roupa condutiva também. Então, só sobrou uma, né? As roupas condutivas vão ser usadas para trabalhar o potencial e depois a gente vai ver como funciona esse procedimento, tá? Ela é de um material especial, o material dela é condutivo, porque aquela roupa vai fazer parte da linha de transmissão ali que você está trabalhando. Daquele princípio lá de gaiola de Faraday, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso nesse módulo aqui. Fechou? Então vamos lá, inflamabilidade, tá? Inflamabilidade, você vê ali, né, o cara saindo ali pegando fogo. Isso não pode acontecer, né, com a nossa roupa, a gente não pode sair pegando fogo. A gente vai deixar para vocês um vídeo que mostra lá a questão de inflamabilidade de uma roupa que não tenha inflamabilidade e roupa que tenha inflamabilidade, a diferença, tá? Então a inflamabilidade para proteger contra os efeitos térmicos dos arcos elétricos e de seus flashes, né, que podem provocar a ignição das roupas. Então, por exemplo, pessoal, essa roupa que eu estou usando, né, ela é uma mistura aí de poliéster com algodão, né, enfim, ela é altamente inflamável. Se eu colocar ali um arco de 19.000 graus Celsius, né, uma fonte aí, enfim, infinita de calor, essa roupa aqui ela vai pegar fogo facilmente, tá? Uma roupa que o pessoal usa para trabalhar, vamos pensar no lado operacional, né, que o pessoal usa para trabalhar aí numa operação de uma caldeira, de uma área comum, é uma roupa também que é para conforto, né, de algodão. Agora, a roupa de vocês já existe um outro material, ele é reforçado, as costuras são diferentes, né? Utiliza-se materiais aí que não são inflamáveis, tá? Então, se acontecer, por exemplo, de haver uma fonte de ignição, o fogo vinha na direção de vocês, é lógico que ela vai, né, começar a ter uma ignição, mas ali ela vai se extinguir rapidamente, não vai ser igual uma roupa de algodão que pega fogo muito rápido, beleza? Então, isso protege vocês também, né, caso aconteça aí de continuar pegando fogo e a queimadura se prolongar, tá bom? O ATPV aí tem essa questão de não ser inflamável, tá bom? Essas roupas ATPV, beleza? E agora, né, a gente falou sobre condutibilidade e inflamabilidade, são itens que estão na norma lá no item 10.2.9, lá 10.2.2.9, né? E agora a gente vai falar sobre as influências eletromagnéticas. Então, tem ali a figura, né? Tem uma torre de transmissão, tem uma linha nessa torre, a gente sabe que vai fazer aí se você tem uma corrente fluindo num condutor, em volta do condutor vai aparecer aí campos eletromagnéticos. Na rede de distribuição, esse campo não é um grande problema, mas uma rede de transmissão, onde a gente está trabalhando na casa de 500, 1000 volts, já é um campo considerável. Então, naquele ponto, inclusive, né, a gente evita passar por máquinas, né, porque a influência eletromagnética pode enfim, acontecer algum problema ali com a máquina, né? Gerar algum tipo de carga ali naquela máquina, tá?
As roupas, então, para trabalhar nesses locais, né, eles têm que ter essa proteção contra essas influências, né? Então você protege contra os efeitos, tá bom? Por exemplo, ela não pode ter elemento condutivo, né? Porque senão vai aquecer aquele elemento condutivo. A gente sabe que se você tem uma fonte eletromagnética, vai funcionar uma indução ali, né? Vocês já viram como funciona um fogão de indução, né? A indução vai acabar aquecendo aquela roupa que tem aquela posição metálica, beleza? Então é por isso. Todo lugar que tem influência eletromagnética, você tem que usar uma roupa especial também para evitar que tenha esses riscos, beleza? Fechou? Então falamos então, né, nesse módulo já de condutibilidade, de inflamabilidade e de influências eletromagnéticas, tá bom? Você vê que aqui, né, pessoal, está muito aplicado ao CEP, tá bom? A gente está aplicando muito ao CEP. Em baixa tensão, você também precisa utilizar a roupa, porque existe o risco disso, né, de haver um arco elétrico em baixa tensão. Dependendo da posição que você está na instalação, ela vai ser mais alta ou mais baixa, né? Quanto mais próxima da fonte de energia, maior é o curto-circuito. Então, os efeitos térmicos, né, vão ser maiores, tá? A gente vê que influências eletromagnéticas em linhas de baixa tensão já quase que não existem, assim, no ponto de para atingir a gente. Mas a inflamabilidade, a condutibilidade tem que ser vista aí para a escolha do vestuário, tá bom? Vamos lá. Então, a roupa que vocês usam, né, utilizam o vestuário, questão de ser não ser inflamável, ela é uma roupa então anti-chama, ela não propaga chama, tá bom? Então, qual a finalidade que a gente tem aí, né? A roupa anti-chama tem como finalidade proteger os trabalhadores contra queimaduras de segundo grau na ocorrência de arcos elétricos, tá bom? Como já disse, então, a UATPV, né, ele vai proteger contra o arco elétrico. Não é isolação, pessoal, não é isolação, tá bom? Se você relar com a roupa numa fonte energizada, ela vai, né, enfim, você pode sofrer um choque mesmo assim. Apesar de não ter elementos condutivos naquela posição ali, você pode sofrer um choque sim, dependendo da potência aí, tá bom? Lembre-se que durante um arco elétrico, são lançadas partículas de metal e plástico derretido devido à temperatura deste fenômeno atingir até 19.000 graus Celsius. Então, assim, o arco, né, por si só, né, as partículas ali que rompem o dielétrico do ar, já vão fornecer uma grande, né, temperatura, certo? Se tiver algum objeto metálico, algum objeto plástico, eles vão ser queimados também, certo? Então eles vão, né, vai sair com aquela energia e pode te atingir também esses elementos metálicos e elementos plásticos. Então, podem aí também pegar no seu corpo. Então essa roupa protege também contra esses disparos também de algum elemento, tá bom? Então por isso também ainda tem que ser importante a questão da roupa não propagar chamas, porque pode cair alguma fagulha aí com fogo, né, na sua roupa e ela não vai propagar, ela vai distinguir aquela fonte, beleza? Então, para total proteção, né, do operador, do eletricista, né, a gente fala operador, tem o cara que opera a casa de força, o eletricista, enfim, devem ser cobertas todas as partes do corpo que possam ser atingidas pelas energias oriundas dos arcos elétricos. Então a gente está falando aqui de vestimenta, né? Você vai utilizar, por exemplo, a roupa. Mas, se você estiver fazendo, né, normalmente a gente já usa a roupa, né, para qualquer atividade ali, a gente já vai com a roupa preparada. Mas se você vai numa posição onde ocorra um risco de arco elétrico, tá bom? O que você vai fazer? Necessidade no parágrafo seguinte, utilizar o capuz, utilizar a calça, a camisa, lógico, e aí no caso alguma capa, né, alguma coisa. E também, pessoal, se for lançar no rosto, né, você vai usar aquela viseira, né, que a gente tem aquela viseira que também protege contra efeitos de arcos. Você vê lá na aula anterior, se você pegar, você via que tinha viseiras lá de 40, de 50 calorias por centímetro quadrado, tá bom? Então é obrigatório utilizar aquela viseira, tá? Não é, a gente não está brincando, não. Falar, não, só aqui é baixa tensão, tranquilo. Não, use aquilo lá, porque não vai adiantar nada, né?
seu corpo está todo bem protegido, seus braços, tudo certinho, mas o seu rosto vai ficar ali sujeito a ter ali o impacto do arco, tá bom? Então tem que usar a viseira também, enfim, toda a proteção possível, tá bom? Lembre-se, né? Qualquer lugar que você esteja trabalhando com energia já é perigoso, não é só na alta tensão, na baixa também. Então use também esse conjunto aí quando estiver trabalhando na baixa tensão, tá bom? Vamos lá, camisa e calça anti-chama. Então, duas peças do nosso vestuário que já a gente usa normalmente, né? Normalmente a gente vai trabalhar, já tem essas peças, a gente, né, chega no trabalho com a camisa, com a calça e com a botina, né? E às vezes com o capacete, eu deixo o capacete guardado naquela posição. Então são roupas aí que a gente utiliza diretamente, né? Então o uso, né? A gente vai usar em situações que necessitam de uma proteção contra risco de chama e as probabilidades de queimaduras de segundo grau na ocorrência de descargas e explosões causadas por arco elétrico, tá bom? Então, beleza. O capuz, né, apropriado para proteção a potenciais arcos elétricos ou curtos-circuitos, onde alta energia, aquele efeito Joule, né, temperatura e partículas volantes que saiam e voando aí, né, pegando em você, possam causar queimaduras e outros agravos na face dos trabalhadores. E a capa, né, você tem a capa aí também em outras situações. Existe aquela capa, né, que o pessoal usa da brigada, né, que é uma capa mais reforçada, enfim, aí depende. Como eu disse, eu nunca vi utilizando capa, tá, pessoal? A gente usa o capuz, camisa, né, mas tem algumas situações que pode ser utilizada a capa também para evitar queimadura por arco, tá bom? Então, lembrando lá daquela aula que a gente falou sobre a TPV, né? Lembre-se que, né, a vestimenta deverá ser implantada mediante a realização de análise de risco criteriosa e adequada, né, respeitando a intensidade de risco, as peculiaridades de cada atividade profissional e o conforto. Então, pessoal, ali a gente tem aquele exemplo da camisa risco 2, a TPV 12.1, né, que vai proteger contra o risco 2, queimaduras aí de segundo grau no risco 2. A gente vê lá que a energia que vai ser dissipada, que a gente vai ser protegido nesse caso aí, é de 8, né, 8 kJ, 8 calorias por centímetro quadrado, 8 calorias por centímetro quadrado, né? Aquele 8 calorias por centímetro quadrado não saiu do nada. Isso a gente espera, né? A gente espera que tenha sido feito um cálculo, tá bom? Existem pessoas, né, empresas, enfim, que sabem fazer esse cálculo. Então ele vai pegar lá o nível de curto-circuito, ele vai pegar a tensão, enfim, os elementos para poder fazer o cálculo, né, as correntes que fluem, fluxo de potência, enfim, tudo isso entra no cálculo e aí é especificado qual a máxima energia que o operador, que o eletricista vai estar sujeito, tá bom? E a partir desse cálculo, ele coloca lá no prontuário das instalações elétricas. O ponto onde tem maior incidência, né, de energia é o ponto X lá. Vamos pensar num painel de distribuição de média tensão. Aquele ponto ali, a gente já chegou com energia em 13.8, ali a gente tem um cubículo, vai chegar a energia e vai ser distribuída ali na empresa, né? Enfim, vamos pensar em numa loja, né? Um conjunto de lojas, um shopping. O máximo, né, de energia que ele vai ter ali é 8 calorias por centímetro quadrado. A gente confunde o joule, a gente fala caloria, a gente fala joule, né? Mas nesse caso é caloria. E aí, você calculou, viu que é o máximo naquele painel, para frente o curto-circuito vai ser menor, o fluxo de potência é menor, você já vai ter uma transformação, vai passar para baixa tensão, enfim, os riscos vão diminuindo, beleza, mas você utiliza a roupa adequada ao maior risco que você tenha dentro daquela instalação, beleza? Então lá, né, a gente deixou ali um parágrafo para vocês, né, para vocês tomarem nota, tá? Sempre legal, pessoal, anotar, né, o que a gente está vendo aqui e tal, até para passar, né, enfim, para a segurança, o dia que for fazer uma análise de risco, enfim,
para eles também estarem por dentro, né? Geralmente o pessoal da segurança conhece da área de segurança e eletricidade, né? Dependendo aí do lugar que você trabalha, mas às vezes o pessoal é especialista em outras áreas, né? Enfim, não é especialista em elétrica. Então vocês aí são pessoas que podem auxiliá-los nessa missão aí de ter segurança na área. Então, está lá escrito, né? A especificação do grau de proteção requerido para as roupas anti-chamas deve ser compatível com as atividades e com a potência do curto-circuito característico da instalação. Beleza? Fechou? Isso deve estar constando no prontuário de instalações elétricas, isso deve estar constando nas documentações ali da empresa quanto ao risco elétrico, tá bom? Vamos lá então. Cuidados com o vestuário, tá bom? Ali a gente fala de cuidados tanto na questão de higiene, tá? A gente vai falar aí também como a gente deve usar o vestuário. A gente sabe, né? Vamos passar primeiro aqui, depois a gente vai comentar, né? A gente sabe que às vezes o pessoal não leva muito a sério essa questão, principalmente a postura na hora de trabalhar, né? Então, a vestimenta ela é importante na segurança e deve observar o quê? Né? O que a vestimenta deve ter ali na hora de trabalhar? Vestimenta fornecida pela empresa. Você não vai comprar uma vestimenta NR10, tá bom? A empresa tem que te fornecer, tem que deixar lá tudo, você deve assinar que você recebeu, né? Enfim. Deve ser mantida limpa, então se a vestimenta estiver suja, a empresa inclusive pode te punir, tá bom? Porque você não está cuidando do EPI e se você deixar uma vestimenta suja, vai aumentar, por exemplo, a condutibilidade, né? Sua roupa vai ficar com poeira ali, né? Mineral, enfim, pode aumentar a condutibilidade. Então, ela não vai te proteger da forma que ela deveria te proteger. E em boas condições de uso, não pode estar rasgada, né? Não pode estar toda, né? Enfim, descosturada, enfim. Sendo proibidas alterações e o uso do vestuário impregnado de óleo, graxas ou substâncias inflamáveis. Gente, se a roupa não é inflamável, né, a gente tem como característica ser anti-chama, não pode utilizar, né, uma substância que pode ser inflamável ali na roupa. Quando caiu uma substância inflamável na sua roupa, um óleo, por exemplo, a gente vai trabalhar com motor, né, às vezes pode ter pingar um óleo na nossa roupa, ela não está servindo mais para trabalhar com eletricidade. Você tem que ir lá, lavar ela, né? Enfim, tirar aquele óleo dali. Então, você tem que trocar. Então, é legal, assim, a gente trabalha num ambiente, né? Sempre ter ali à mão um segundo conjunto para poder trocar. Se você vai com uma roupa, né, fazer uma atividade, né, no começo do dia, e essa atividade às vezes envolve ali, né, cai um óleo ali em você não pode mais trabalhar o resto do dia, tá bom? Porque você já está com uma roupa com óleo, então ela vai perder essa característica. Aí você tem que fazer um serviço lá na subestação, já está correndo um risco. Então, já vai lá, troca essa roupa, né, que está com óleo e volta à operação normal. Não pode trabalhar com roupa assim, tá bom? Então, e deixar bem claro, tá, pessoal? Deixar bem claro. Existem empresas, né, que eu vejo hoje está no caminho, né? Todas as empresas têm algum programa desse. O pessoal dá um certo tipo de advertência no profissional. Não é uma advertência, colocar no papel, tomar uma advertência e tal, né? Fica lá como uma observação do profissional, né? Você recebe, né, uma chamada de atenção ali, vamos dizer assim, né? Fala, sua roupa está suja, sua roupa está rasgada, sua roupa está descosturada. Então, quem, né, faz parte da gestão, geralmente, pode observar isso, né, e passar. E vocês mesmos, tá, pessoal? Você geralmente é eletricista, vamos pensar numa indústria, tem 5, 6 eletricistas, né? Às vezes tem lugar que eu trabalhei que tinha 20 eletricistas, né? Um observa ali do outro, fala, cara, sua roupa tá suja, né? Não dá para você trabalhar. Você não tá, né, tirando o sarro dele, tá bom? Você tá mostrando um caminho da segurança, tá mostrando para aquele cara ali que ele tá entrando em risco. Às vezes o cara, né, é para ele saber, ele tá fazendo curso aqui com a gente também, né, mas às vezes o cara não leva aquilo ali muito a sério. Então você pode, né, avisar ele, falar, cara, você troca essa roupa, né, essa roupa aí que você tá usando já tá rasgada, você precisa efetuar a troca, pede pro líder, avisa o líder, né. Isso daí é considerado um incidente, tá, pessoal? Um incidente. Utilizar uma roupa, um EPI danificado, é um incidente aí para a empresa. Bom? Fechou? Não usar as calças
com suas pernas ou mangas, né, arregaçadas. Então, no caso, eu estou aqui com a manga curta. Não existe manga curta de roupa TPV, não faz o mínimo sentido. Até porque você trabalha com as mãos, né? Então, o primeiro talvez que vai levar o impacto ali do arco vai ser sua mão, né? Você vai estar trabalhando, enfim, com as mãos, né? Então provavelmente o lugar que você fecha vai fechar o arco nos seus membros superiores. E nem nas pernas, tá, pessoal? Não é para dobrar, né, a calça, tá bom? Então fica aí a dica, né, também, né? Vamos utilizar a roupa, né, do tamanho que a gente que a gente utiliza realmente, não é usar roupa maior, né? O pessoal é mais baixo, né, e teve que, né, fazer uma roupa, adaptar. Não pode, tá, pessoal? Tem que ser a roupa do tamanho ideal. Então tem aí roupas de diversos tamanhos, tem que pedir lá para a empresa. Falar, não, eu não tenho essa roupa que não está me servindo, está caindo. Você tem que ir lá avisar para eles poderem proporcionar uma roupa que sirva em você, tá bom? Ou que o cara é muito alto também, né? Comigo acontece muito, né? Eu sou alto, meu braço é grande, né? Às vezes a manga chega, né, aqui no punho, né? Aqui no meio não chega no punho, chega no meio do braço, né? Eu tenho que pedir uma maior, né? Então eu sou magro, né? Às vezes fica aquela roupa sobrando. Não, tem que ser uma roupa que fique de forma correta no meu corpo, venha até o punho e que tenha também a condição de conforto ali para eu trabalhar, né? E, geralmente eu tenho que mandar vir aí uma roupa um pouco mais especial quando cai uma roupa para mim. Geralmente não vem do jeito certinho, tá bom? Vamos lá. Não colocar as calças, né, por dentro do cano das botas. Aí, pessoal, vamos pensar que a gente está, né, trabalhando aí no ambiente, né, de uma subestação. Não existe isso, tá? A bota, ela é de couro. A bota ela é de couro. Lógico que ela não vai propagar chama, assim, e tal. Mas ela não é, né, o couro, ele não aguenta a temperatura que aguenta a sua roupa, tá bom? É diferente, é outro material. Sua roupa não é de couro, por exemplo. Se a gente tivesse a opção do couro fosse legal, a gente usava uma roupa de couro. Não, a gente usa uma roupa, vestimenta aí de algodão, uma mistura aí que não vai ser inflamável. Então, não colocar, né, por dentro, tá bom? Utiliza normal, né? A calça tem que vir por cima da botina, tá bom? Quem usa calça, né, por dentro do cano da bota, né? Geralmente aí é o pessoal que vai trabalhar com um macacão de Tyvek, né? A gente vai falar um pouquinho sobre vestimento de trabalho, acho que nesse sobre o macacão de Tyvek, né? Que é para risco químico, é outra coisa, tá bom? Os danos, né? Os danos verificados no uniforme, nas ferramentas e no equipamento de segurança devem ser comunicados à chefia imediatamente. Então a gente está falando sobre vestuário. Fui lá trabalhar, né? Fui lá trabalhar no campo, estava lá mexendo no motor, no que eu virei, né? Pegou ali numa quina e rasgou a minha roupa, né? Ou desfiou a minha roupa, né? Acabou desfiando ali um pouquinho. Gente, já era, aquela roupa já não serve mais, tá? Então você tem que comunicar já, geralmente é o chefe que vai o líder ali, o supervisor, que vai te dar uma roupa nova. Então você faz lá, né? Você pode até fazer, né, um comunicado lá, que rasgou e tal, avisar e já pegar uma roupa nova, tá bom? E roupas, né, endurecidas por cimento, cal, aí, eu falo, né, quando o pessoal, a gente sai da nossa característica, né, de trabalho com eletricidade, você começa a mexer com óleo, com cimento, você trabalha numa instalação, por exemplo, de uma obra nova, você vai estar ali sujeito a cimento, né, enfim, algumas coisas assim, pode cair em você ali, não pode ser usada, tá bom? Tem que ser a roupa limpinha, certinho, né, sem raso, sem nada. Esse daí é a roupa ideal para trabalhar com eletricidade. Fechou? Então terminamos aqui essa aula. Vamos continuar falando um pouco, né, mais sobre vestuário. Agora a gente vai entrar em roupa condutível e depois roupas que conduzem a eletricidade, tá melhor. E depois a gente vai falar de outros tipos de vestimentas que vocês podem estar utilizando no ambiente de vocês, tá bom? Bem rápido. Então esse módulo aqui, você vê que ele só vai falar, né, de vestimenta de trabalho. A gente não vai falar aí dos outros EPIs, tá bom, pessoal? Aguardo vocês então na próxima aula. Até mais.